Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o Idel Profeta. O Idel é o presidente da Comissão Especial Interministerial, a CEI, que cuida dos processos de anistia dos demitidos, dos servidores demitidos durante o governo Collor, né, Idel? Muito obrigado pela presença. Imagina. Eu queria começar a conversa, Idel, perguntando para vocês como é que vocês estão de trabalho lá, qual é o ritmo de trabalho da comissão, porque há um prazo de funcionamento da comissão até outubro, e eu queria te perguntar se esse prazo vai ser cumprido, se vocês vão conseguir analisar todos os processos até esse prazo final. O prazo final de funcionamento da comissão é até o dia 8 de janeiro de 2010. Nós estamos trabalhando com uma meta de até outubro analisarmos todos os processos que foram impetrados no ano de 2004. Tá? Então, entre agosto e novembro de 2004, que é o prazo estabelecido pelo decreto 5.115, nós vamos estar analisando até outubro todos os processos. De outubro a dezembro, nós vamos estar fazendo o processo de consideração dos pedidos de reconsideração desses processos, a revisão desses processos, né, daqueles que forem deferidos. E tem muito processo lá ainda para ser analisado? Com que represamento vocês estão lá? Esses de 2004, em torno de uns 5.000 processos. Tá? Mas se nós considerarmos que nós já fechamos uma posição de analisarmos os processos das teles, do sistema das teles de uma forma em geral, que são em torno de 700 processos. E estamos construindo dentro do governo um processo de se vamos analisar ou não a questão da Vale. Então temos uma reunião governamental dia 10 e haverá uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos dia 15 de julho. E vamos estar analisando a Vale, que são mais 1.000 processos. Então nós vamos estar decidindo se há o link entre as atribuições feitas pela Vale anteriormente e o que é feito hoje pela Administração Pública Federal. Se caracterizar esse link, os processos poderão ser analisados quanto ao seu mérito. Se não caracterizar esse link, os processos serão indeferidos. Mas só aí são 1.700 processos. Então nós temos em torno de 3.000 processos sem solução. Que daria, nós temos analisado em média mais de 1.000 processos por mês, então daria agosto, setembro, outubro. No final de outubro encerraríamos a análise desses processos. Entendeu? Então o cronograma está tranquilo desse ponto de vista. Entendeu? No caso da Vale, qual é a dificuldade? A dificuldade é fazer esse link, é caracterizar se o que a lei fala é que se as atividades continuam sendo feitas pela administração pública ou não. Então nós temos que ver, o DNPM faz o que a Vale fazia antes de ser privatizada, o Ministério das Minas e Energia faz o que a Vale fazia antes de ser privatizado, a Valec faz o que a Vale fazia antes de ser privatizada. Se nós caracterizarmos alguma ação, alguma atividade feita anteriormente, aí você faz esse link de garantir a análise dos processos, do ponto de vista meritocrático. E aí as pessoas que trabalhavam nessas empresas naquela época, que essas empresas eram estatais, podem ter o direito de voltar. Podem ter o direito de voltar. Se caracterizar esse vínculo das atividades entre o que era feito antes da privatização e o que é feito hoje pela Administração Pública Federal. Isso pode acontecer com outras empresas que foram privatizadas desde então? Já aconteceu. Outras empresas que nós já analisamos, que foram privatizadas também. O BNCC, as teles de uma forma geral, Telege, Telelp, várias, o sistema tele, nós caracterizamos a vinculação das atividades recentemente e estamos analisando os processos agora. Ontem e anteontem nós analisamos os processos da Telelp, mais de 90 processos, a maioria foram deferidos, entendeu? Essa readmissão dessas pessoas no setor público, elas têm algum impacto financeiro? Quer dizer, a União tem algum tipo de despesa extra com essa política, não? Muito pequena a despesa, porque nós estamos aproveitando essas pessoas no lugar de terceirizados, então nós estamos diminuindo a terceirização, nós estamos aproveitando dentro da máquina pública onde é necessário. Não estamos nos prendendo à empresa que a pessoa estava à época, e sim à necessidade do trabalho dessas pessoas. Aonde que essa pessoa é importante, ela está trabalhando. Então ela vai trabalhar no lugar em que interesse a administração pública, e não no lugar onde ela era há 18 anos atrás. Até porque a administração pública mudou muito nos últimos 18, 19 anos. Houve uma mudança. O pessoal da Dataprev mesmo, eles eram auxiliar de informática. Hoje não precisa mais na Dataprev.
mas eu preciso de um auxiliar de informática num hospital, num guichê do INSS, em outros lugares, a gente vai alocando essa força de trabalho. Que isso melhora a qualidade do serviço prestado pela administração pública e com um custo quase zero, porque você tira um terceirizado, você diminui e melhora o atendimento. Né? E entre esse trabalho que vocês fazem lá na sede, analisar os processos, deferir esses processos, entre isso ser finalizado e o trabalhador ser efetivamente recontratado, leva mais ou menos quanto tempo ainda? Aí é variado. Nós temos que... Porque quando a empresa é extinta, aí o órgão ou a instituição que assumiu essas atividades da empresa extinta, ela tem dificuldade de fazer o reenquadramento, o que é natural. Tá? Então ela tem que fazer o reenquadramento, fazer o impacto financeiro e dizer se ela tem interesse ou não em ficar com essas pessoas. Após esses 3 movimentos, eu encaminho um pedido orçamentário para a Secretaria de Orçamentos, com o retorno disso e com o local definido onde essas pessoas vão, é que nós encaminhamos a portaria. E após a SEI encaminhar a minuta de portaria, ainda tem uma tramitação interna também dentro do Ministério do Planejamento. Passa por vários setores dentro do Ministério até chegar no gabinete do ministro. Então isso depende do se o órgão manda rápido ou se o órgão demora para estar mandando. Então não dá para estipular um prazo. Mas de qualquer maneira, esse processo ele ganhou um ritmo melhor a partir desse ano e também por conta do parecer da AGU, que finalmente acabou com aquele jogo de empurra que acontecia na Esplanada, que muita gente não queria esse pessoal, né, Idel? O parecer da AGU é um marco nessa história dentro dos 8 anos aí do governo Lula até 2010. O parecer é de novembro de 2007, o Lula ratificou esse parecer em janeiro de 2008. Então esse parecer não é mais um parecer da AGU, é um parecer do governo, e nós nos pautamos por ele para trabalhar, então ele realmente significou uma mola propulsora para decidir e solucionar a questão dos anistiados. Né? E esse ano nós temos feito várias gestões junto aos órgãos e às empresas, no sentido de garantir que esse processo seja o mais célere possível. Porque nós estamos tratando de uma situação que foi o maior atentado político à democracia brasileira, que foi essas 100 mil demissões durante o governo Collor. Na história da nossa república, talvez seja a maior hecatombe política que aconteceu. Pessoas serem demitidas injustamente, sem nenhuma finalidade, sem função social nenhuma, em função de uma política de governo que era para diminuir a força da oposição, e não uma política de governo de fato. Então isso foi o maior atentado que nós vivemos na nossa história e precisamos de dar uma solução para isso. Hoje não é uma política do governo Lula. A solução disso é uma política de Estado. Tanto é que nós temos hoje vários deputados, inclusive fora da base do governo, que reivindicam soluções para a questão dos anistiados. Então, essa questão ela tomou uma outra dimensão para além do governo. Ela é uma política de Estado de você fazer justiça a essas pessoas que tiveram a sua vida produtiva paralisada por uma hecatombe política. Né? Tá legal. Idel Profeta, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima. Eu que agradeço.